Então, boa noite a todas as mães que estão nos acompanhando, né? A gente vai aguardando as outras mães entrarem, mas a gente já vai antecipando até por conta do tempo, né, de todos que entraram, né, no horário. Então, vocês já me conhecem, né? Eu sou Daiana Andrade, eu sou cofundadora do Mãe Educadora, que é um programa que compilou todos os recursos educacionais que a gente atualmente aplica na nossa escola de acompanhamento e reforço, de forma que os pais consigam aplicar isso em casa. O objetivo principal é transformar a vida das crianças e dos adolescentes também, por meio da educação, utilizando práticas e estratégias. E hoje a gente está com uma convidada especial que vai fazer parte do nosso grupo, já faz parte da nossa equipe, né? E vai também passar o conhecimento dela. Essa é a Karina. A Karina vou deixar ela se apresentar, mas a Karina é psicóloga e ela foi a primeira psicóloga da minha filha, né? Foi no momento em que a minha filha estava no início da alfabetização, era um momento que ela não queria ir para a escola, ela estava com a autoestima lá embaixo, e foi a Karina que começou a dar o pontapé inicial de todo o trabalho que foi feito com a minha filha num momento posterior. Eu vou passar a palavra para a Karina se apresentar. Oi, gente, meu nome é Karina, eu sou psicóloga, psicopedagoga, hoje trabalho mais na parte de psicologia educacional, né? Tanto com crianças quanto adolescentes, trabalho hoje também com adultos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente precisa trabalhar esse tempo de forma melhor para que as crianças tenham um desenvolvimento mais saudável e para que os pais também consigam, né, ter a família de uma forma ali mais satisfeita, mais feliz, mais coesa dentro de casa, né? Que as crianças estejam bem, né? E agradecer a Daiana, e hoje está aqui no Mãe Educadora também, né? E a gente vai começar, então, primeiro pensando no porquê que a gente não tem esse tempo, né? O primeiro ponto que a gente vai trabalhar é exatamente o que acontece. As pessoas hoje trabalham muito, as pessoas têm uma dinâmica diária, né, com muitas atividades, com muitas coisas. Hoje a gente vê as crianças também de forma diferente, né? Se a gente for lembrar, quando a gente era criança, a gente ia para a escola e depois ia para casa. E agora as crianças também têm uma série de atividades que tem que também estar em sinergia aí com todas essas atividades dos pais, né? Todo mundo se cansa. E às vezes cada um quer ficar do seu lado, cada um quer ficar ali quietinho, e a gente vê que isso não é a melhor solução. Pois é, a grande verdade, né, Karina, que a gente nunca teve uma sociedade no qual a família, os pais, eles trabalhassem tanto, né? Então, pela dinâmica, pela necessidade, os pais, infelizmente, eles não têm o tempo tão disponível como se tinha no passado. E aí, por isso a proposta, né, da gente trazer esse tema, que é um tema que a gente escuta muito e que os pais têm uma necessidade. A gente tem um tempo aí de 24 horas. Como fazer render isso e utilizar, né, esse tempo de qualidade, né, Karina? É porque a gente ouve muitas pessoas falando: o meu dia devia ter 30 horas, mas se tiver 30 horas, eu vou arranjar mais atividades. E não ter uma gestão de tempo melhor para que eu consiga, dentro já do que eu faço, ter atividades que sejam trabalhadas de forma, né, assim, mais produtiva e que a gente no final do dia se sinta ali feliz e satisfeito por tudo aquilo que a gente fez. Então tudo isso é importante. Quando a gente fala de tempo e as pessoas dizem que não tem tempo, a gente não precisa que os pais tenham 1, 2 horas, uma tarde inteira disponível. Claro, se você tem é ótimo, então vamos aproveitar esse tempo. Mas os pais que não têm, 20 minutos depois que todo mundo chegou da escola, chegou do trabalho, chegaram em casa, todo mundo tomou seu banho, o horário das refeições, podem ser trabalhados para que as crianças tenham esse tempo com os pais. E como que a gente faz isso?
Então, como a gente falou, né, esse momento de chegamos em casa, né, as crianças foram para a escola à tarde, os pais estavam trabalhando, as crianças chegaram cansadas, os pais também estão cansados, mas a rotina da casa precisa ser feita. Então, o primeiro ponto é, as crianças devem participar da rotina da casa. Existem coisas que dentro da idade de cada criança devem ser feitas com a família. Por exemplo, a mãe vai preparar o jantar, quantas coisas dentro do jantar as crianças podem fazer junto? As crianças podem ajudar a colocar uma mesa, dependendo da idade que elas já têm. As crianças podem... a gente vai fazer uma salada. Rasgar ali as folhas, né? Eu dou pro meu filho, a gente tem um apontador grande, né? Ele é mais ou menos assim desse tamanho, que a gente pega cenoura tal e vai apontando os legumes. Então ele acha o máximo apontar os legumes e depois ele próprio pica essa cenoura que ele foi apontando e a gente joga no meio da salada. Isso é tão legal, né, Karina, que vai desenvolvendo na criança o senso de responsabilidade, que a gente sempre fala, porque assim, alguns pais eles acreditam, porque meu filho não é autônomo, ele é muito dependente de mim. E assim, o dever de casa, ele é consequência de um processo que a criança vivencia. Então, se ela não é autônoma em algumas tarefas em casa, para ela não é delegada uma certa responsabilidade, claro, observando a idade e a maturidade da criança, né? Acaba que a tarefa de casa, ela é um exemplo daquele processo que ela vivencia dentro da casa dela, né, Karina? Então, é importante isso que você está falando, de ajudar a fazer um alimento, colocar a mesa, isso é fundamental. Eles se sentem parte da família, eles se sentem úteis e eles vão se desenvolvendo também. Então, quando a gente fala assim, a criança, sei lá, apontou a cenoura, né? Ela também está trabalhando a motricidade dela, tá trabalhando outras coisas que são importantes dentro dessa parte também da educação que ela precisa ter dentro da parte escolar e dentro da família também. Ela vai se sentir mais feliz, ela vai se sentir ali mais, o vínculo vai ser maior e Sim. Tudo isso ajuda no dia a dia da família. Outros pontos também que são importantes, né, quando a gente fala, aí os pais falam, não, mas todos os dias eu sento ali do lado, eu fico junto, né, enquanto ele assiste o desenho. Mas vamos observar como que acontece esse momento. Sim. Se os pais sentam ao lado da criança, mas a criança está ali assistindo o desenho e o pai está com o celular na mão, o pai não está com a criança. Ele está ali, o corpo presente, mas a criança sabe que o pai não está participando daquele momento de assistir o desenho, ele não está compartilhando com ela aquele momento. E isso faz com que ela comece a pular em cima dele, aí quer mexer ali no celular. Isso. E aí o pai fica chateado, porque eu tô fazendo um negócio, eu tô conversando com alguém, eu tô resolvendo uma coisa. Então a gente tem que pensar que quando vocês chegam em casa, esse primeiro momento deve ser dedicado à criança. Como a gente disse anteriormente, a criança não precisa de tanto tempo. 20, 30 minutos que você dedicar olhando para ela sabendo que sabe tudo que você tá falando ali com ela. Infelizmente, eu já conversei com pais que não sabem a cor preferida do filho, não sabem quais são os alimentos preferidos do filho. E a gente vê, mas não convive? Não tá na mesma casa? Não tá junto? Como que coisas tão simples os pais não sabem do filho? Isso é verdade, é o tempo de qualidade, né? É o estar presente, mas estar presente realmente, não mexendo no celular, não que a gente não mexa no celular, mas aquele tempo meu celular vai ficar no silencioso e longe, em outro cômodo, né? E é o tempo, e a gente pensa que não, mas as crianças, elas percebem, elas são um radar. Mesmo pequenas, bebês, por exemplo, elas percebem se os pais estão realmente felizes por estar ali, né? E estão realmente conectados com elas, né? Porque a afetividade é algo que desde sempre a gente tem. E o estar junto faz parte da afetividade. Então, assim, se quem tá junto comigo não tá me dando aquele valor, não tá fazendo aquilo que ele se propôs a fazer naquele momento,
eu não me sinto bem, eu não me sinto valorizado naquele momento, e as crianças compreendem. A gente fala, não, é criança, eles nem sabem, eles sabem de tudo, sabem até mais do que a gente imagina, e dentro deles eles vão criando quem são aqueles pais, quem são aquelas pessoas que estão ao redor dele. E por mais assim que, tem alguém que auxilie na casa, né? Mas assim, quem são as pessoas mais importantes da vida daquela criança? Para aquela criança sempre serão os pais. Então não importa se ele tem a melhor professora da escola, se ele tem a melhor babá, se ele tem a pessoa mais qualificada para estar com ele naquele momento, qualquer atividade que for realizada pelos pais vai ter uma importância muito maior na vida das crianças, né? A gente vê, às vezes, a criança tem um jogo, tem uma atividade, e um dos pais não comparece, ele até fala, eu entendo, mas dentro dele ele tá triste. Ele queria que o pai estivesse ali, torcendo por ele e participando daquele momento em que ele tá ali jogando, né? Infelizmente, eu já tive até hoje, eu ouvi crianças até falando assim, eu queria que meu pai tivesse ido. Eu perdi, mas eu queria que ele tivesse visto. Sim. Então, assim, a gente podia pensar, ele perdeu, né? Então, para ele foi bom o pai não ter... Não, nem que fosse para perder, ele queria que o pai tivesse visto. Então, isso a gente precisa trabalhar. Então, cuidado com o olho no celular, cuidado com as tecnologias. Se a tecnologia faz muita, assim, é muito importante na vida de vocês, então trabalhem também, não sei, algum tipo de jogo que a criança possa ali, os dois, né, jogarem juntos, trabalharem conectados, né? Isso também é interessante. Mas a gente também vê que é um tempo de qualidade muito bom quando a gente brinca com jogos de tabuleiro, jogos que as crianças trabalham ali um pouquinho o raciocínio, quem que vai ganhar, e a criança percebe se o pai tá deixando a criança ganhar, quem ganhou, se não ganhou, vamos então ter revanche amanhã pra gente jogar de novo. E aí vocês vão aproveitando, né, esses momentos para irem dando continuidade, né, nesses momentos, né? Então assim, a gente vai jogar uma partida, então se todo dia joga uma partida, aí a criança depois fica tranquila e aí você tem aquele tempo para fazer a atividade que foi proposta. Para poder ilustrar bem o que é isso, porque eu sempre falo que é importante os pais trabalharem primeiro ali com a criança e depois fazerem as atividades deles. Então a gente observa o seguinte, vou contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, eu trabalhava numa creche e os pais da criança, eles ficavam todo dia pedindo para que a criança não estivesse dormindo na hora que eles buscassem, né? Então, quase todos os dias a criança ficava no período integral e a criança era buscada mais ou menos umas 6h30 e às vezes ela estava dormindo, porque ela estava cansada, ela tinha brincado o dia todo na creche, ela estava cansada. E os pais pediam para a criança não dormir, porque quando ela chegava em casa, ela estava muito agitada, e ela estava assim, correndo de um lado para o outro, e ela queria o tempo inteiro que os pais estivessem junto. E a gente foi conversar que era importante os pais estarem juntos naquele momento, porque a criança já tinha ficado o dia inteiro na creche. E um dia o pai chegou muito chateado na creche e foi contar o que tinha acontecido. Eles chegaram em casa, a criança estava acordada, só que eles não ouviram a criança. A criança estava quietinha, né? E existe aquele ditado que dizem que quando a criança está muito quietinha, algo está acontecendo, né? E aí os pais foram à procura da criança e eles encontraram a criança no banheiro. O pai era advogado. E a criança estava no banheiro e tinha colocado os processos que o pai tinha trazido dentro do vaso sanitário. Então, pensa na confusão, no desespero dessa situação. Eu estava comentando com a Karina, eu só imagino o desespero e a raiva que essa criança tem desses processos. Porque para ela, aquele processo é a representação da falta de tempo do pai dela e dos pais dela. Então, assim, se é aquilo ali que tá roubando o meu tempo, eu vou acabar com isso daí.
Então o que eu vou fazer? Eu vou acabar com esses processos, vou jogar tudo fora. Na verdade, ela está pedindo socorro, né, Karina? Isso é um pedido de socorro. Quando a gente, normalmente, quando você tem... E isso a gente percebe muito em sala de aula também. Normalmente, né, salvo algumas exceções, uma criança que ela é muito agitada, que ela dá muito trabalho na turma, que ela bate muito diferente com o professor, no fundo, da minha experiência, quando a gente chega um pouco mais e conhece o histórico delas, são crianças que têm uma carência afetiva muito grande. E ela faz isso para chamar a atenção o tempo todo. Então, se ela não tem isso em casa, ela acaba trazendo isso para onde? Para a escola. Então, assim, em sala de aula você vê muito nitidamente isso. E eu não falo, não é só com crianças do fundamental, não. Eu já trabalhei com o ensino médio também, você vê nitidamente isso também, né? Então, a questão da presença, ela é fundamental. Você está formando uma personalidade. E aquelas lacunas afetivas, aquilo ali para depois você resgatar no momento adulto, né, Karina? Aquilo vai se transformando numa bola de neve que vai impactar em todas as relações que essa pessoa, esse indivíduo, tiveram ao longo do tempo. Na realidade, assim, você tem escolhas na vida. Então, assim, se você quer continuar tendo uma vida que, eu quero continuar tendo meu tempo, eu quero me dedicar só a mim, eu quero fazer coisas que me agradam, eu não quero ter que dividir coisas, você pode não ter filhos. Então, assim, também são decisões, né? A gente pode colocar depois isso, o link na descrição. Link, e aí eu vou colocar o texto para vocês darem uma lidinha, que ele é muito interessante, né? Outra coisa também que a gente tem que pensar muito às vezes o pai não tem o tempo, porque ele trabalha muito, porque ele diz que tem que trabalhar muito, porque ele tem que dar uma escola boa, porque ele tem que dar tudo de bom, porque tem que dar férias na Disney, porque, né? Aí a gente tem que pensar o seguinte, e aí o pai faz tudo isso, depois a criança olha meio de lado, dá uma resposta, e normalmente a resposta dos pais é, poxa, eu fiz tudo isso, a pessoa é ingrata. Mas vamos lembrar, né? Não é que a gente não possa dar as viagens para Disney, que a gente não possa dar coisas boas, escolas boas, isso faz parte da vida também. Sim. Mas a presença é muito importante. Quando o pai diz que o filho é ingrato, o que será que também que esse filho está pensando em relação a esse pai? Que esse pai às vezes foi ausente, que esse pai não participou, que esse pai não achou importante datas comemorativas em escola, né? Às vezes a gente vê crianças que, às vezes o pai ou a mãe não foi no dia dos pais, no dia das mães, mas às vezes a criança não tem. Sim. Mas às vezes tem e não foi. E a criança sabe disso. Sabe, ela sente, né? E aquilo ali, ela pode até não se lembrar depois no futuro, quando ela tiver adulto, mas depois, quando acontece uma série de eventos que às vezes de atitudes que ela toma que ela não consegue lembrar. E aí, nas terapias, né, a Karina, né, de consultório, que mais pode falar sobre isso. A gente vê que está muito ligado, muita coisa está ligado à criação, lá no passado, né? Então, pensar que esse tempo, ele não pode ser quantificado em coisas, né? Ele tem que ser quantificado. Quando a gente fala de a presença dos pais, a gente está falando de presença. E presença, assim, o que o meu filho está falando, eu estou observando, eu estou ouvindo. Quando eu pergunto como foi o seu dia na escola, eu quero saber qual foi o seu dia na escola. E não porque eu entrei no carro e eu preciso perguntar. Faz parte do protocolo ali, é uma das perguntas que tem que ser feitas. Sim. Se a criança percebe que o pai não tá nem aí às vezes os pais falam assim, mas ele fala, mesma coisa. A gente que tem que pensar que formas que eu vou perguntar, por que eu quero saber como foi o dia dele. Realmente, quando ele vai pra escola, não é todo dia tem que acontecer alguma coisa. Mas assim, às vezes perguntar alguma coisa do o que aconteceu hoje, qual foi o lanche hoje, às vezes a criança é integral, né? Eu lembro que meu filho era integral, eu perguntava pra ele assim, o que você lanchou hoje na escola? Sim. Né?
Às vezes até eu pensava assim, deixa eu ver se é uma comidinha gostosa igual da mamãe. Mas aí tem que ter esse link do porquê também que eu tô perguntando, por que eu quero saber, né? Umas perguntas mais assim, sem ser perguntas que eles possam responder sim ou não. Porque no passado eu não tinha tanto esse conhecimento, perguntar como foi a escola? Boa. E assim, e eu tô numa fase, a Karina, o filho dela tem quantos? 5. Tem 5 anos. A minha já vai fazer 16 daqui a 6 meses. Então, veja, a minha é adolescente. Então, adolescente, vocês que são pais de adolescentes ou pré-adolescentes sabem que existem monólogos, né? Nessa relação. Então, quando você pergunta, e assim, não pensem vocês que porque eles cresceram, estão adolescentes, esse diálogo também não é importante. Apesar de que o adolescente, ele tem, nesse momento, ele está mais conectado com os amigos, né? O pai é o chato, não entende, você é velho, ultrapassado. É nesse nível. Mas é importante que a gente faça o nosso papel. E mais, fazer perguntas que eles possam responder contando as histórias, do tipo, igual você deu esse exemplo, o que você comeu? Eu comi isso, isso e isso. Agora eu pergunto, como foi a escola? Boa. E eles não gostam do beijo e do abraço na frente dos amigos. Jamais. Mas fique você sem aquela hora, dar aquela olhadinha, perguntar. Aí a mãe nem quer saber de mim, né? Não, e isso inclui-se também filhos adultos, tá bom? Ai da gente, né, os filhos, as pessoas que têm filhos adultos, o filho não tiver aquele acolhimento, aquele contato, o afeto, né, do contato físico, né? Porque foi aquilo que a gente está dizendo desde o início. A afetividade vai fazer parte da vida inteira. Filho é filho e pai vai ser pai para sempre. Exato. Então, e a afetividade também vai fazer parte sempre. Então, não é assim, porque eu tenho essa idade, não preciso agora dar afetividade pro meu filho. Precisa. Cada idade você vai ter que ter um olhar diferente, sim, é um momento diferente e precisa e essa questão impacta diretamente também na qualidade de estudo da criança. Eu percebo, a gente como uma escola de acompanhamento e reforço, a gente percebe o seguinte: as crianças que têm um acompanhamento mais próximo dos pais, elas têm um desempenho, por mais que os pais não saibam de conteúdo, mas estou lá, eu estou com você, tem uma rotina. Essas crianças, elas têm um desempenho muito melhor do que as crianças que não têm isso. Então, é o que eu falo, a escola, o mundo escolar, ele é reflexo de processos e de atitudes muito maiores, né? E outra coisa também que é importante é trabalhar as rotinas. Tanto a rotina, quando a gente, nessa hora a gente vai falar de rotina familiar. Cada um tem seus horários, né? As crianças, os adolescentes, os pais, mas precisa ter uma coerência dentro desses horários para que tenha o horário, cada um tem o seu horário individual, mas que tem o horário da família e que tem o horário que se conecta para que vocês estejam juntos. Então, a gente não tem tanto tempo em casa, mas o tempo que a gente está no carro indo para casa, já pode conversar. O meu filho adora, quando entrou no carro, como eu, normalmente quando tá eu, meu marido e meu filho, ele vê que eu não estou dirigindo ele. Vamos brincar de pedra, tesoura e papel. E a gente brinca, às vezes eu tô até assim, eu tô de costas e tal, mas aí eu pego, boto a mão assim de ladinho e tal, e faz, né? E aí ele já olha diferente. Hoje ele foi ao mercado comigo e ele falou assim, posso escolher as frutas com você? Eu, pode. Aí algumas frutas ele já escolhe, mas aí quando foi escolher a pera, ele perguntou, como que eu escolho a pera? Aí eu falei, qualzinho você pega em casa, você não escolhe aqui, não tem nenhum machucadinho, que não tem nem nada estragado, você não pega melhor. Você tem um mais estragadinho, você deixa e pega melhor, né? Aí, eu falei, é assim que você vai pegar no mercado. Tá vendo? Foi um momento, a gente tava no mercado, ele foi comigo no mercado, outras crianças falaram assim, que, né, coisa chata, ir pro mercado. Mas eu aproveitei, então vamos escolher. E toda vez que vai, tem que comprar tomate cereja, porque ele quer apertar, porque eu já ensinei pra ele que tem que apertar pra pegar. Então é um momento que a gente faz uma troca. Sim. Então aproveitem também esses momentos. Quando a gente fala de ter esse tempo, não é assim, eu tenho que parar tudo e só tá brincando com a criança. Não necessariamente. É importante, que aí como a gente falou, os filhos são para sempre, então
Eu não vou ter um filho que é só criança, que vai só brincar, né? Então, ter esse tempo de qual é o horário que eu posso conversar, que eu posso saber alguma coisa, né? Mostrar que eu quero fazer parte da vida deles. E também, assim, essa hora também de estar em família. Trabalhar jogos, né? A família toda, trabalhar com atividades, ver assim, que filme. Assistir Netflix. Escolher um filme juntos. Eu, essa semana, estou com a minha, assistindo Stranger Things, 3ª temporada. Aliás, super recomendo, que eu estou adorando. Estamos no final. Mas é isso, a gente... É uma forma que a gente tem de se conectar. E eu falo, independente da idade. Minha filha já vai fazer 16. E a gente assiste juntas Stranger Things. Então, e já planejamos também ir ao cinema para assistir agora o Homem-Aranha, o novo filme que lançou agora. Então é isso, são coisas pequenas, entre aspas, mas que conectam você a seu filho, entende? Né? E tudo isso faz diferença. A gente pode começar desde o começo, não é só assistir. A gente vai comer uma pipoca, a gente vai fazer um lanche, aí já prepara o lanche ali junto, aí vamos juntos. Por que foi escolhido esse filme? Porque todo mundo gosta, né? Porque, eu quero assistir, eu quero saber do que meu filho gosta. Ou então, meu pai gosta de tal filme também. Convida o filho para assistir junto. Mostra porque é interessante aquilo que você assiste, aquilo que você faz, né? Na hora que for fazer as tarefas, as coisas. Lembrar, tarefas de crianças normalmente a gente vai fazer antes da hora de trabalhar, né? Então, assim, se você tem atividades para fazer, quando você vai chegar em casa, pegue esse momento primeiro com as crianças, trabalhe com elas, e aí depois você vai ver que vai ser muito mais proveitoso e produtivo até o que você vai fazer. Porque enquanto você quer fazer e a criança tá ali atrás, tá querendo... Ela tá chamando sua atenção. Ela quer chamar sua atenção, você trabalha e ela se sente frustrada porque não conseguiu a atenção. Então, se você chega... Dá atenção em primeiro lugar para a criança. Você vai pensar, eu quero dormir tal hora. Então até tal hora, quanto que eu posso mensurar de tempo para brincar com meu filho, para estar com meu filho? Não dá tempo de assistir um filme, mas dá tempo de assistir uma temporada, um episódio, dá pra assistir um desenho, dá pra gente ler um livro, dá pra gente ouvir uma música. Aí vocês que vão mensurar o tempo que cada um tem. 10 minutos que sejam por dia faz diferença, tá? E estamos no tempo, tá bem. Estamos no tempo? Queria só contar uma historinha pra finalizar. Essa é da época que eu ainda dava aula e a gente trabalhou um dia, e isso quando eu ainda dava aula de psicologia para quem ensina, a gente trabalhava com os professores. A criança perguntou pro pai quanto que custava a hora dele. E aí o pai, cheio de coisas para fazer, menino, não sei não, e aí continuou fazendo o que tinha que fazer. Aí daqui a pouco o menininho virou de novo, pai, quanto que custa a sua hora? E aí o pai... eu tô aqui cheio de coisas pra fazer, você vem com essa conversa fiada e tal. Aí a criança depois veio de novo. Papai, eu só queria saber quanto custa a sua hora. Aí o pai pensou assim, vou me livrar logo disso. R$1. Aí a criança foi embora. Aí daqui a pouquinho a criança pegou, chegou no pai, tirou a mãozinha do bolso, deu R$2 e falou assim, eu só quero um tempinho pra poder ficar com você. Olha só. Então, pra gente ilustrar um pouquinho, que às vezes é só isso que eles querem, às vezes eles querem pensar assim, o que eu preciso para ter esse tempo? E aí é isso que eles às vezes vão, e tem que lembrar, crianças têm ideias às vezes mirabolantes, muito simples, mas às vezes também mirabolantes, né, de como que elas vão resolver os problemas dela, porque as crianças querem resolver os problemas. Né? Se eles têm um problema, elas querem ali, o que eu faço para aquilo ali acabar? Né? Se nós crescêssemos pensando nisso, né, a gente também resolveria nossas coisas muito mais fáceis. Mas às vezes a gente vai complicando conforme a gente vai crescendo. Então, a gente pensar
qual é o tempo que você tem para o seu filho e quanto tempo que pode ser trabalhado com qualidade. Porque quando a gente fala também do tempo, eu conheço também pessoas que têm tempo livre e também não têm esse tempo de conexão. Então a gente precisa pensar em tempo de qualidade. Mesmo que você tenha tempo livre, mas precisa ter um tempo que é ali para a criança, né? Para ela se sentir amada, para ela crescer, para ela se desenvolver, para ela ser uma criança forte afetivamente, para ela poder amadurecer, né? Às vezes os pais, a criança cresce e o pai, mas fulano não sabe decidir as coisas, né? Mas será que ela teve essa oportunidade de poder resolver, de poder ter escolhas? E até na questão de relacionamentos, porque normalmente uma criança que não recebeu a afetividade, né, que ela necessitava, ela delega isso pro companheiro. E é um vazio que ninguém jamais vai conseguir. Não que os pais eles sejam super heroínas e heróis, enfim, mas isso é muito sério, essa questão, porque impacta em todas as relações, tá? Em tudo. Normalmente ou a história se repete, sim, ou eu vou fazer exatamente o contrário. Só que normalmente esse fazer o contrário vai ser meio 8 ou 80. E aí também não vai vir de uma forma boa. Eu tive um pai ausente. Então quando eu tiver meu filho, aí você vai sufocar e aí não deixa, né? O desenvolvimento da autonomia. Né? Isso. Então a gente também tem que pensar nisso. Normalmente os caminhos são assim. Ou eu só faço aquilo que eu aprendi, que a gente só sabe dar o que a gente recebe. Ou então eu penso, eu recebi de uma forma, mas a gente tem uma visão do mundo. E às vezes a gente vê que o mundo tem outras formas. E a gente fala, eu vou fazer totalmente o contrário. E esse contrário a gente também tem que ter cuidado, porque às vezes quando a coisa é muito no extremo, a gente não tem respostas muito boas. O importante é sempre o equilíbrio, né, Karen? Isso é verdade. E aí, dentro dessa questão do tempo de qualidade, a gente vem com uma proposta também, por exemplo, a gamificação, ela trabalha um pouco isso também. Porque aí você mata dois objetivos, que eu não gosto de falar de coelho vai matar os animais, mas você acerta 2 objetivos, você ajuda a estudar e você se conecta com o seu filho, com a gamificação. E aí a gente vai passar algumas estratégias mais aprofundadas lá no nosso curso. Lá no nosso canal também já tem algumas coisas, né, Karina? A gente já finalizou o módulo da Karina sobre essa questão de rotina e tal. E basicamente é isso. Vocês têm alguma pergunta? Eu quero agradecer quem estava presente aqui pelo Instagram. Gente, eu vou chegar um pouco mais perto, porque a gente vai chegando, né? Eu quero agradecer a presença da Giza, da Luna, da Luana, do Marcelo Oliveira, de todas as pessoas que estavam presentes com a gente, tanto pelo Instagram, quanto pelo Facebook, ou pelo YouTube também. Mas é isso, né? Então, vamos finalizar. Obrigado mais uma vez. Uma ótima noite. É período de férias. Eu sei que o pessoal deve ter falado, meu Deus, vou assistir live nas férias, mas assim, é importante. Aproveitem esse tempo com os filhos de vocês, né? Nesse tempo de férias. E é isso. Então, um beijo. Até a próxima a todos. Beijo pra todos. Até mais. Até mais. Tchau.